Bom, galera, hoje a gente vai falar sobre partida direta com reversão. Partida direta com reversão, como o próprio nome diz aí para vocês, é uma partida direta. Não perdeu as características de uma partida direta. Ou seja, eu ainda fecho o meu motor para 380 volts, eu ainda faço o fechamento do motor aqui para 380 volts, nesse caso eu ia fazer o fechamento triângulo. Então, uma partida direta, eu faço o fechamento para 380 e aplico 380 desde o início. Isso é uma partida direta. Então, fechei para 380, apliquei 380, é uma partida direta. Ou seja, partida direta com reversão ainda é uma partida direta. Mantém as características de uma partida direta comum, onde eu tenho a corrente nominal do motor, eu tenho a corrente de partida do motor. Então, a partida direta com reversão ainda é uma partida direta. A única diferença entre elas é que eu altero o sentido de giro do motor elétrico. Ele pode girar tanto no sentido anti-horário quanto no sentido horário. Então, quando eu faço uma partida direta com reversão, eu faço uma partida direta que pode alterar o sentido de giro do motor elétrico. E isso acontece porque a gente encontra diversas aplicações de partida direta com reversão, como portas automáticas de loja, portões eletrônicos de garagem de prédio, cancela de pedágio. E assim como na área comercial, que é esses exemplos que eu citei, na indústria tem máquinas que exigem operação de inversão ou reversão de sentido de giro de motor elétrico. Então, o que a gente tem? Nós temos um motor elétrico trifásico, que é mais utilizado na indústria, então esse vai ser o nosso foco da reversão. Tem como fazer reversão em motor monofásico. Na verdade, portão eletrônico, esses que a gente tem na nossa casa, eles fazem a reversão, só que aí já é uma característica física de montagem do motor. Existe um fio lá que você alimenta, ele vai no sentido e o outro fio vai no outro sentido. Já o motor elétrico trifásico, ele não tem um fio que quando energizado vai num sentido e quando energizado vai em outro sentido. Para eu alterar o sentido de giro de um motor elétrico trifásico, eu preciso alterar a sequência de fases que vai alimentado. Então aqui na caixinha do motor eu faço a ligação do motor. E quando eu faço a alternância entre as fases de alimentação, eu altero o sentido de giro. Desse jeito aqui, ó. Vamos imaginar que eu faço um fechamento triângulo. Fiz um fechamento triângulo, ó. U1, W2, V1, U2, W1, V2. Fiz o fechamento triângulo aqui e olha só, alimentei a fase R no U1, a fase S no V1 e a fase T no W1. Então, RST. E o motor girou no sentido anti-horário. Se você olhar o fechamento estrela aqui, ó, tá no fechamento estrela, ó, juntando aí o 2, W2, U2 e V2, e eu continuo alimentando a fase R no U1, a fase S no V1 e a fase T no W1. Igual tá aqui, ó. Igualzinho tá aqui, ó. A fase R no 1, S no V1 e a S da T no W1. Igual tá aqui e eu tenho o mesmo sentido de giro, ou seja, independente do fechamento do motor, se eu manter a sequência de fase R, S e T, como tá aqui, ó, R, S e T, o motor vai girar no sentido anti-horário. Agora, eu tenho um fechamento triângulo onde eu tenho o RST, ele gira no sentido anti-horário. Se eu inverter uma das fases, ele vai alterar o sentido de giro. Ou seja, enquanto para rodar no sentido anti-horário tem R, S e T, para alterar o sentido de giro, olha o que acontece. Ó, vem a fase R e agora aqui eu não tenho mais a S, eu tenho a T. Ó. Agora é a T que vem para cá. Então fica R, T e S. Então, tá girando no sentido anti-horário quando eu tenho a fase R, S e T, e no sentido horário quando eu tenho R, T e S. Ou seja, eu inverti uma das fases e eu troquei o sentido de giro do motor. Independente do fechamento. O fechamento se manteve, eu não mudei o fechamento, apenas inverti uma das fases. Então, eu estou com o mesmo fechamento e inverti uma das fases, vai acontecer de eu inverter o sentido de giro do motor. Pode acontecer de eu inverter uma das fases e não o motor não trocar o sentido de giro? Pode acontecer.
existe uma sequência de fases específica para ele girar num sentido. Então, se eu coloco o RST, ele gira no sentido anti-horário, no sentido horário. E se eu colocar a fase S primeiro, ele vai girar num sentido. Então, na verdade, você pode fazer testes. Você pode colocar, ó, se eu colocar a fase RST nessa sequência, gira no sentido. Se eu colocar a fase SRT, vai girar nesse sentido. E assim sucessivamente. Você faz a sequência de quantas alterações você quer fazer, e aí você vai vendo conforme o sentido de giro do motor vai mudando. Aqui tem o mesmo exemplo, ó, fechamento estrela RST, o motor gira no sentido anti-horário, e RTIS gira no sentido horário. Então, o que eu tenho que fazer para alterar o sentido de giro do motor elétrico? Inverter uma das fases. É isso que eu preciso fazer para alterar o sentido de giro do motor elétrico trifásico. Então, se eu tenho que alterar uma das fases para mudar o sentido de giro do motor, eu não vou fazer isso manualmente. Eu não vou ter uma chave para mandar o RST e outra chave para mandar RTS, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar os contatores para fazer esse acionamento para mim. Eu vou usar dois contatores para mandar sequências de fase diferentes. Então, olha só. Aqui eu tenho um sistema de força. E eu tenho o contator K10 e o contator K20. Tudo bem? E um disjuntor motor para proteger o motor elétrico aqui, ó, contra curto-circuito e contra sobrecarga. Os condutores também, mas normalmente utilizam um disjuntor geral aqui para proteger os condutores. Mas beleza. Então vamos analisar aqui quando o contator K10 for acionado. Quando o contator K10 for acionado, percebam que a fase L1 ela vai no 1. A fase L2 vai no V1. E a fase L3 vai no W1. Isso quando o K10 liga. Agora, quando o K20 for ligado, olha o que vai acontecer. A fase L1 vai vir no W1. Diferente do quando o K10 liga, que ali é no 1. A fase L2 ela se mantém no V1. E a fase L3 agora está vindo aqui, ó, no 1. Ou seja, quando o K10 liga, o que eu tenho? Eu tenho L1, L2 e L3 vindo no motor. Agora, quando o K20 liga, o que eu tenho? Eu tenho L3, L2, L1. Eu inverti a sequência de fase, e se eu invertir a sequência de fase, eu vou inverter o sentido de giro do motor elétrico. Eu inverti a sequência de fase, então eu vou inverter o sentido de rotação do motor elétrico. Só que aí, o que eu tenho então? Eu tenho dois contatores para fazer o acionamento do motor. Os dois contatores, um contator vai mandar as fases na sequência L1, L2, L3, o motor gira num sentido. E o K20 vai mandar a sequência L3, L2, L1 e o motor gira em outro sentido. Por exemplo, se ele gira no sentido horário, eu estou abrindo o portão, e se ele gira no sentido anti-horário, eu estou fechando o portão. Só um exemplo. Então, eu vou ter que usar esses dois contatores para fazer o acionamento do motor. Então, na partida direta, quando eu tenho um contator, se eu quero fazer aqui a partida direta, eu só tenho um contator, o que eu preciso? Eu preciso de uma botoeira desliga, eu preciso de uma botoeira liga, e eu preciso acionar a bobina do contator e o selo do contator. Tá? Isso tudo para fazer uma partida direta. Só que agora eu tenho dois contatores. Então, se eu tenho dois contatores, eu vou precisar de dois comandos. Um comando para acionar um contator e o outro comando para acionar o outro contator. Eu vou precisar de um botão liga do contator aqui, K10, e uma bobina para esse contator, e eu vou precisar de outro botão liga para esse outro contator aqui, ó. Eu preciso de um sistema desse para cada contator, tudo bem? Só que aí o que acontece? Se vocês repararem, as fases, como elas são invertidas, se os dois contatores acionarem ao mesmo tempo, olha o que vai acontecer. Eu vou juntar a fase L1, ó, com a fase L3. Isso vai fazer o quê? Um curto-circuito. Então, os dois contatores não podem entrar ao mesmo tempo de maneira nenhuma. Então, de novo, a partida direta com reversão é uma partida direta, normal, não mudou. A única diferença é que eu tenho mais um contator para alterar a sequência de fases que vai para o motor e, consequentemente, alterar o sentido de giro do motor elétrico. Ou seja, eu preciso acionar dois contatores.
tá? Eu preciso acionar dois contatores, então eu preciso de um sistema com botoeira desliga, liga, bobina e selo para um contator, e eu preciso de uma botoeira desliga, liga, um selo e a bobina de um contator para outro contator. Só que os dois contatores não podem ligar juntos ao mesmo tempo de maneira nenhuma. Então aí vem o intertravamento. O intertravamento é impedir que um equipamento ligue enquanto o outro estiver ligado. Então eu preciso fazer um intertravamento entre os contatores. Aqui o intertravamento elétrico, tá, pessoal? Esse intertravamento aqui visa impedir que esses dois contatores acionem ao mesmo tempo e não gerem um curto-circuito. Então, sempre que o K1 ligar, esse contato fechado dele abre, impedindo que a bobina de K2 seja energizada, e sempre que K2 ligar, esse contato abre e impede que a bobina de K1 seja energizada. Então, depois disso tudo que eu falei para vocês, nos resulta no quê? Nos resulta nesse comando aqui, ó, num comando de partida direta com reversão. Eu tenho aqui, ó, o disjuntor motor, que protege o motor contra curto-circuito, contra sobrecarga. Tem o contator K1, que está aqui para fazer o motor girar num sentido, horário, por exemplo, e o K2 para fazer o motor girar no sentido anti-horário. Bom, então a gente tem o comando aqui, ó. Primeiro tem o Q3, que é o disjuntor monopolar, que protege o circuito aqui do comando contra curto-circuito, contra sobrecarga. Eu tenho aqui o meu comando dividido em duas áreas, né, que é a área de acionamento do contator e a área de sinalização. A sinalização ela fica independente aqui. Para caso aconteça qualquer coisa aqui, a sinalização mantenha-se energizada, exceto se ocorrer um curto e o disjuntor desarmar. Aí tem que desarmar mesmo. E aí eu tenho aqui meu primeiro componente, que é o contato aberto do disjuntor motor. Esse contato aberto fecha quando o disjuntor motor é acionado, ou seja, na hora que eu aciono o disjuntor motor, os contatos principais fecham, esse contato aberto fecha, e esse contato fechado aqui abre, desligando essa lâmpada, esse contato aqui vai fechar, energizando essa parte do circuito. Se eu pressionar a emergência, vai abrir o circuito, desligando os dois contatores. Se eu pressionar o B0, vai abrir o circuito, desligando a bobina dos dois contatores. E se o disjuntor motor desarmar, esse contato volta a ser aberto e desliga também os dois contatores. Aqui eu tenho a parte de acionamento do K1 e a parte do acionamento de K2. Se eu pressionar o B1, eu vou energizar a bobina de K1. Esse contato aberto vai fechar, selando o K1. Esse contato fechado vai abrir, impedindo que K2 seja energizado. Ele faz um intertravamento, impede que K2 seja energizado. Esse contato aberto de K1 fecha, ligando essa lâmpada, indicando que o motor está no sentido horário. Esse contato aqui, ó, fechado, vai abrir. Esse contato fechado vai abrir, desligando essa lâmpada. Que essa lâmpada indica que o motor está desligado. Então, quando o K1 liga, esse contato abre e desliga essa lâmpada. Aí ele só volta a ligar quando os dois contatores estiverem desligados, indicando que o motor está desligado. Para mim ligar o K2, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pressionar o B0, desligando o K1. E aí eu vou lá e pressiono o B2, porque quando o K1 desliga, esse contato volta a ser fechado, o contato do intertravamento volta a ser fechado. Então quando eu pressionar o B2, o que vai acontecer? A corrente elétrica vai passar por aqui e energizar a bobina de K2. Então pressionei B2, ligou K2, esse contato aberto aqui vai fechar, selando ele. Esse contato fechado aqui vai abrir, impedindo que K1 seja energizado. Esse contato aberto aqui, ó, vai fechar, ligando a lâmpada H2, indicando que o motor está no sentido anti-horário. Esse contato fechado vai abrir, desligando essa lâmpada, porque essa lâmpada indica que o motor está desligado. Qualquer um dos dois contatores que foi energizado, K1 ou K2, esses dois contatos aqui vai abrir. Então, se K1 foi ligado, esse contato abre e desliga a lâmpada. K2 foi ligado, esse contato abre e desliga a lâmpada. Qualquer um dos dois contatos que forem acionados vai desligar a lâmpada. E se os dois contatores estiverem desligados, esses dois contatos ficam fechados e essa lâmpada energizada, indicando aí que o meu motor está desligado, tá? Então, quando eu pressiono o B2, eu ligo o K2, esse contato abre e impede que K1 seja ligado. E quando eu pressiono o B1, esse contator aqui vai ligar, esse contato vai abrir e vai impedir que K2 vai ser ligado. Então, de novo, pressionei B1, ligou K1, esse contato abre e não deixa K2 ser ligado. Se eu pressionar B2, K2 não vai ligar. O que eu tenho que fazer? Pressionar B0, que desliga esse contator e faz esse contato voltar a ser fechado. Aí eu pressiono o B2,
Aí a bobina de K2 é energizada e esse contato abre, impedindo que a bobina de K1 seja energizada. Então eu posso pressionar aqui o tanto que for, que a bobina não vai ser energizada. Como é que eu faço? Eu preciso desligar K2 pressionando B0, aí esse contato volta a ser fechado e eu consigo energizar a bobina. Aqui eu tenho os contatos de força do contator, que eu já expliquei para vocês, que a única coisa que faz aqui é alterar a sequência de fase. Então se K1 ligar, vem RST. Se K2 ligar, vem T, S e R, alterando o sentido de giro do motor elétrico.